Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aos que celebram conosco por meio das mídias, na primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo apresenta à comunidade um dos mais bonitos sentidos e propósitos da palavra de Deus. Paulo diz assim: em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. A palavra de Deus que nós ouvimos todos os dias, ela tem este propósito de reavivar a nossa memória, de todos os dias nos orientar, todos os dias nos reabastecer, todos os dias mostrar para nós o caminho de Deus. Reavivar significa trazer para dentro de nós a própria vida do Senhor. A palavra, ela transmite a vida de Deus para dentro de nós, nos sustenta e nos ajuda a jamais perder de vista o caminho do Senhor, né? É propósito da palavra, todos os dias, reavivar a nossa memória, nos ajudar para que não sejamos um povo desmemoriado, um povo sem cabeça, sem rumo, mas somos o povo de Deus, peregrinando a caminho do céu, e a palavra é este próprio caminho que vai se dando e se iluminando a cada dia. Depois, no Evangelho, ouvimos uma situação muito inusitada. Jesus que conta aos seus discípulos a parábola de um administrador desonesto, que foi chamado por seu patrão a prestar contas da sua administração. E ao final, Jesus elogia esse administrador, mas é importante nós notarmos que Jesus não elogia a desonestidade do administrador, mas elogia a esperteza que ele tem com relação às coisas do mundo. E o Senhor assim o faz não para incentivar desonestidade, mas assim o faz para alertar os filhos da luz. Veja como os filhos do mundo têm esperteza para com as coisas do mundo, e quanto os filhos da luz, às vezes, agem de qualquer modo com as coisas de Deus. Por isso, com esta passagem, Jesus está nos alertando a sermos espertos e muito mais espertos para não perder as coisas de Deus, não perdermos o céu, mas administrarmos bem a graça que o Senhor nos concedeu, né? Sermos espertos para com as coisas de Deus, sermos cuidadosos, procurarmos o caminho para não perdermos aquilo que Deus nos concede, que é a eternidade, que é a salvação, né? Jesus está mostrando aos seus discípulos: veja quanto esforço os filhos deste mundo têm para não perder os seus negócios, e com quanta facilidade os filhos da luz perdem a eternidade, tratam a sua salvação, a sua santidade de qualquer jeito, né? E aí hoje também com este evangelho, Jesus nos faz uma pergunta muito cara, uma pergunta muito importante: como nós temos administrado a graça de Deus concedida a nós, né? Como nós temos gastado a nossa vida, esbanjado de qualquer jeito, temos sido senhores da nossa vida ou temos sido administradores de um dom que Deus nos deu? Porque com este evangelho Jesus nos mostra que a vida não nos pertence, ela não é nossa para nós gastarmos de qualquer jeito. A vida é de Deus, pertence a Deus e um dia Ele vai pedir contas. Como nós temos administrado a nossa vida, né? Como nós temos gastado e vivido os nossos dias? Qual uso nós temos feito do nosso tempo?
Temos desperdiçado o presente de qualquer jeito? Ou temos utilizado ele verdadeiramente como um caminho de santidade e de salvação? O tempo, irmãos e irmãs, é precioso. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem. Por isso, devemos utilizá-lo verdadeiramente como um dom de Deus e não perder o caminho do Senhor. Não poucas vezes em nossos dias, hoje pela manhã eu refletia isso com os postulantes, o quanto muitas vezes os meios sociais, as tecnologias têm comido e devorado o nosso tempo. Dentro de casa, a televisão, o celular têm devorado o tempo das famílias, sentarem para conversar um com o outro. As redes sociais devorado o tempo da oração. Às vezes se entra ali nas mídias 5 minutos, quando vê já vai 1 hora, já vai 2 horas e o dia já se passou. E o nosso compromisso com o Senhor ficou para trás, foi levado de qualquer jeito. Possamos neste dia ouvir o chamado do Senhor. Aproveite o tempo que você tem, aproveite a vida que você tem, que é dom precioso, da qual você é administrador. Faça amigos do céu, faça amigos do céu, né? E não leve a sua vida, a nossa vida, de qualquer jeito. Nesta celebração também da primeira sexta-feira do mês, pedimos perdão a Jesus por todos os atos cometidos que ofendem e entristecem o seu coração. Possa Ele ter perdão de nós, quando em nossos dias, com o modo que usamos a nossa vida, o ofendemos, o entristecemos, o esquecemos. Que Ele nos acolha em sua misericórdia, reavive a memória do nosso coração e nos ajude a glorificá-lo com a nossa vida e com os nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.